Deus quer dar a você uma identidade nova, um nome novo. Deus quer escrever na sua vida uma nova história. Quando você se une com Cristo, Ele assume que você faz parte dele, do corpo de Cristo, e Ele te entrega uma família em Cristo Jesus. Bom dia, nós estamos aqui começando nosso café, né? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que Deus venha ministrar o seu coração através dessa palavra. Que Jesus venha encher o teu coração de graça através dessa palavra. Que Deus venha trazer sobre a sua vida alegria, regozijo na presença do Senhor, né? Porque o Senhor tem nos fartado com a sua palavra. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por mais um dia, né? Neste dia, nessa terça-feira, a qual se inicia, terça-feira, né, dia 21 de outubro de 2025, a qual Deus preparou para nós um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Né? Seja muito bem-vindo ao nosso café, né, com palavra, e que o Senhor Jesus venha trazer sobre a sua vida um despertar através da palavra de Deus, amém? Nós estamos em um tema, né, a qual nós estivemos ontem falando dentro da palavra de Deus no livro de Mateus. E hoje nós vamos dar continuidade um pouquinho mais à frente, mas o tema é o mesmo. Bom dia, irmã Naí, bom dia, missionária Catarina, bom dia, Viviane, bom dia, Eliane, Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, né, que chegam aqui cedinho, envia live para alguém, compartilha, né? Às vezes no Instagram não notifica, se você tem alguém que você sabe, precisa da palavra, precisa de oração, bom dia, irmã Elza, Paz do Senhor Jesus. Né, você envia essa live, né, para que Deus venha tocar, né, no coração, porque às vezes nós não temos o controle, né, nós não conseguimos controlar, né, porque nós não somos o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus é que move, é que trabalha, e sendo dessa forma, né, agindo Deus dessa forma, nós sabemos que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpre, né. Que Deus ele toque no seu coração, Deus traga no seu coração um refrigério. Bom dia, Jorginho, Paz do Senhor Jesus. Deus traga sobre a sua vida, né, algo que você está precisando no momento. Gente, ontem nós falávamos, né, no livro de Mateus, capítulo 10, e Deus falava sobre, né, as dificuldades, né? Não pense que vim trazer paz à terra, eu vim trazer o quê? Divisão. Jesus fala, né, de quando ele entra na família, quando ele chega na família, quando o nome dele é recebido por alguém, e há ali uma divisão, porque há uma divisão de pensamentos, há uma divisão de costumes, há algo que é mudado. Quando Jesus chega no cenário, ele chega para transformar aquele cenário, para mudar. Então, todas as vezes que nós vemos Jesus se aproximando, nós temos a certeza que algo novo e algo diferente vai acontecer. E a palavra de Deus nos disse ontem, nós aprendemos, né, que quem ama mais, né, o seu pai ou sua mãe mais do que a Jesus não é digno dele. Por quê? Porque Jesus ele precisa vir em primeiro lugar. Então, se você ama alguém mais que o Senhor Jesus, você não é digno de receber a presença de Jesus na sua vida. E foi isso que nós aprendemos ontem, né, na palavra de Deus. Talvez você até já saiba, talvez a gente já sabe, mas tem coisas que Deus ele traz, né, no nosso entendimento. Nós vamos ler hoje Mateus no capítulo 12, versículo 50, né? No versículo 46 ainda, né? Vamos pegar no 46, né? Então, você venha receber essa palavra, né? Vou até fixar aqui, Mateus 12, 46. Que você venha receber através dessa palavra direcionamento. Que Deus te dê direcionamento, né? E que você venha receber esse direcionamento como vindo da parte do Senhor. Porque nós não temos poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo faz essa obra maravilhosa quando nós entregamos a Ele o controle e o comando de tudo, né? O Espírito Santo de Deus esteja conduzindo essa live, que Ele venha trazer no seu coração entendimento, venha trazer a revelação da palavra, para que nós venhamos caminhar dentro desse texto e extrair aquilo que Deus quer falar conosco. Tá de posse do seu cafezinho aí, né? Aqui tem um cafezinho, ó, fresquinho. Acabei de passar um cafezinho fresquinho. E nós vamos, né, com café e com a palavra e o Senhor Jesus à frente. A palavra de Deus vai dizer assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que palavra, né? Que palavra tremenda. Aqui eu achei marcadinho esse texto aqui, quando Deus me deu essa palavra e um direcionamento e um posicionamento que eu precisei tomar. Dentro dessa palavra aqui, o Senhor falou comigo, tá anotadinho aqui, dia 23/9/2016. Ontem eu até falei isso aqui na live, né? Tá aqui, ó, gravadinho na minha Bíblia, bem velhinha essa palavra, mas dia 23/9/2016. Foi quando Deus me visitou, falou comigo através dessa palavra. Deus me deu um posicionamento novo e o Senhor exigiu de mim que eu viesse cumprir do jeito que Ele estava falando. E eu deixei anotado na Bíblia para que eu viesse sempre lembrar dessa palavra, porque tem coisas que Deus vai dizer para você fazer e você não vai poder deixar de fazer. Tem coisas que Jesus vai te entregar para você fazer e você não vai ter como correr daquilo. E às vezes, né, vai ser coisa que você não quer abrir mão, vai ser coisa que você não quer fazer. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então Jesus sabe o seu dia de amanhã. Você não tem como saber o que vai acontecer daqui 2 dias. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe do que vem pela sua vida. Bom dia, Bia, Pai do Senhor Jesus. Ele sabe do que vai acontecer. Então Ele faz o quê? Ele traz no seu entendimento, revela no seu entendimento, Ele traz a palavra. Dentro daquela palavra, Ele te entrega um posicionamento e Deus espera e ordena para que nós venhamos obedecer, né? Então nós temos a mania de achar, tipo assim, quando o seu pai, quando a sua mãe te dá uma ordem, né? A gente foi criado assim, eu fui criado no sistema antigo, né? Bom dia, Rutilé, Pai do Senhor Jesus, minha irmã Rosânia, Pai do Senhor Jesus também. Eu fui criado no sistema antigo, né? Que quando vovô olhava pra gente sim, já era pra ir, não tinha que ficar ali esperando, demorando. Hoje nós temos problemas com isso, porque a geração de agora ela não entende que tem que ser na hora. Você falou, é na hora. Com Deus é a mesma coisa. Deus, quando Ele te dá um direcionamento, Ele fala, olha, eu não quero você nesta terra, eu não quero você neste lugar, eu não quero você fazendo determinadas coisas. O que Ele quer dizer? Ele não espera que você obedeça. Ele deu uma ordem. E muitas vezes nós pensamos que nós temos a escolha de esperar, nós pensamos que nós temos a escolha de não fazer, e às vezes você vai até ter, só que ela vai te trazer dor, vai te trazer choro, e no final, Deus livre e guarde, mas ranger de dentes. Então, quando vem de Deus, porque nós conhecemos um pouquinho só da longanimidade de Deus, né? Jesus, eu aceito essa exortação. Ô Pai, começou tão leve, minha irmã. Eu tô fazendo de tudo aqui para poder deixar leve a situação. Já tá recebendo. Ô Jesus. Eu tenho dificuldade, né? Esses dias eu tenho sido agraciada por Deus, né? Esses dias eu preguei sobre o amor, e eu falei, ô Jesus, que bênção! Porque geralmente são umas palavras que eu falo, meu Deus, o Senhor fala, não é assim que é para você falar. Então, nós pensamos que nós temos o tempo de falar assim, ah não, eu vou, Senhor, aí fica toda a vida orando, mas já sabe. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Se o Espírito Santo de Deus habita no seu íntimo, Shirley, Pai, Senhor, bom dia, tudo bem? Você já sabe o que é para fazer. E nós ficamos ali questionando, vê que são coisinhas. E depois a gente reclama por que as coisas estão travadas, por que está tudo parado, por que não vai. Eu tenho uma sobrinha minha que Deus tem trabalhado na vida dela, né? A Shirley também é minha sobrinha. O sobrinho do meu esposo eu pego tudo para mim, eu falo, são meus. Que Deus tem mudado a vida dela através de um posicionamento. Posicionamento difícil, mas Deus tem mudado a vida dela todinha por causa de posicionamento e não só de oração. E ela orou anos e nada. E Deus começou a agir na vida dela agora por causa de posicionamentos que ela teve. Quando você tem um posicionamento dado por Deus, você vai olhar do lado de fora. Aqui tem até sobrinho neto, tá vendo? Você vai parecer que tá tudo caindo ao redor. Por quê? Vão se levantar, vão falar, seu nome vai... Aparentemente, por um tempo, o seu nome vai ficar exposto, o seu nome vai ficar sendo falado, vão olhar torto, vão olhar diferente, vão falar sim, porque é um posicionamento vindo de Deus. E tudo que vem de Jesus não traz aquela paz, nós já aprendemos isso.
vai trazer paz para quem é de paz, vai trazer bênção para quem é de bênção. Mas para quem não aceitou, não quis, né? Não aceitou as regras que são impostas na palavra, o que vai acontecer? Vai haver uma guerra. E eu não posso chegar aqui para você e dizer sobre posicionamento sem eu dizer a você que não vai ter resistência. Vai ter resistência. Tem dias que eu estou aqui pregando a palavra, eu sinto um peso em torno dessa palavra, que o inimigo não quer que os olhos sejam abertos. Ah, Rose, eu estudo bíblico, não é a pregação da palavra mesmo, porque eu falo, não sou capaz para nada, nem para pregação, nem para estudo, muito menos, né? Eu falo o que Jesus me entrega, eu entrego aquilo que o Senhor me entrega, né? Ele manda a carta e eu não abro, eu entrego do jeito que ele me manda. Então, quando nós vemos que há necessidade de posicionamento, por que nós vamos ficar demorando para poder tomar o posicionamento? Deus falou, olha, eu não quero você fazendo determinadas coisas. Então, pela longanimidade de Deus, a gente já entende que ele é tardio em irar-se, ele é grande em benignidade, ele é bom. Bom dia, Marcela, paz do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, então a gente fica ali postergando, a gente vai adiando, porque a gente fica confortável pensando que Deus... Não, Deus entende que você está desobedecendo, entende que ele disse para você fazer e você não foi, entende que você já poderia estar vivendo o novo de Deus há muito tempo. Às vezes são comandos pequenos, Deus vai te dar comando pequenininho, e você naquele comando pequenininho, se você não for fiel, você não recebe o que você quer na sua vida espiritual. Às vezes você tem buscado mais de Deus, você tem pedido mais unção, mais poder, mais derramar, mais vivência com Deus, mais intimidade, mas você não tem recebido porque você tem ignorado os pequenos comandos. São pequenos comandos. Porque quem é fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Se você for fiel naquilo que ele te entregou para fazer, sendo pouco, Deus vai colocar coisas grandes para que você faça. E às vezes vão ser coisas que ninguém vai ver, mas ele vai agir num derramar de espírito tão grande na sua vida, que aquilo que você vai receber vai ser necessário e vai ser algo que vai te posicionar em lugares que você nunca imaginou. Em lugares espirituais em primeira mão. Você quer uma coisa melhor do que você ter autoridade para falar de Deus? Autoridade você recebe de Deus. Porque você, quando vence o seu adversário em várias áreas, ele fica seu escravo. Porque aquele que é vencido, ele é escravo, ele é servo de quem venceu. E você tem autoridade sobre o teu adversário, porque assim o Senhor te disse. Mas ainda maior que você ter autoridade sobre o seu adversário, ainda maior que o seu inimigo ser sujeito a você, quando você ergue a tua mão e fala em nome de Jesus, é você ter o nome escrito no livro da vida. Isso é muito maior do que o inimigo se sujeitar, porque isso aqui vai acabar. Ele já foi condenado, a sentença dele já está para ser executada. Ora vem, Senhor Jesus, Jesus já está para vir, nós vemos os sinais, né? Tudo está cooperando para a vinda de Jesus. E nós ficamos pensando que nós temos muito tempo, que nós temos escolha, que hoje está frio. Você acha que hoje eu ia querer gravar café? Claro que não, gente. A minha carne não ia querer gravar café, né? 4 horas da manhã eu tava lá com o olho arregalado, né? Falei, Jesus, eu tenho que orar mesmo, Senhor. Tem, né? Não é todo dia que você pula dando glória a Deus e aleluia. Não é. Não é. Não adianta eu chegar aqui e falar, nossa, todo dia eu acordo muito feliz para ir pro meu momento de oração 4 horas da manhã. Não. Tem dia que não. E hoje frio muito menos. Eu costumo falar que preto não aguenta frio. Meu esposo fica rindo. Tava muito frio. Eu falei, Jesus, tem misericórdia minha alma. Mas eu sei que eu preciso alimentar o meu espírito. Você não quer, mas é necessário. Você não quer fazer, mas você sabe que se você não for, você morre. Você morre espiritualmente, você seca, você vira uma erva seca, você não quer. E a hipocrisia, eu falar, olha, eu peguei o meu período de oração às 4 da manhã. Oh, meu Deus, só Deus sabe como é que foi hoje. Tem dias e dias, né? Tem dia que é difícil. Igual esses dias a irmã Rutilé falou comigo uma mensagem, falei, Senhor, ela disse tudo aqui nessa mensagem. Não é todo dia que você está ali, entendeu? Mas o Senhor vai estar presente em todos os dias diante da sua fidelidade com Ele.
Então, quando ele te entrega comandos, ainda que pequenos, o Senhor ordena. Ah, Deus espera que eu faça. Que espera o quê? Quando você fala algo pro seu filho fazer, você só está esperando que ele faça ou você deu uma ordem? Então, o pai é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que tudo que tem aqui é sombra daquilo que tem lá. Se o que existe aqui é sombra do que tem lá, se você deseja, fala com seu filho, dá ordem para que ele obedeça, porque Deus vai ficar só esperando. Ah, Deus vai esperar eu fazer. Nem sempre. Às vezes ele vai apertar para você sair, se mover e ir lá cumprir aquilo que ele está falando. Deus falou, sai da caverna, tira as vestes de cativeiro, se levanta daí, vai viver o novo. Para de reclamar pelo que você não tem, me glorifica por aquilo que eu já tenho te entregado nas tuas mãos. Daí a gente vai ficar lá chorando, tem que levantar, né? E a palavra de Deus, e o que isso tem a ver com a palavra? Porque o que eu vou falar aqui é difícil, não é fácil. Tanto é que eu mostrei para vocês que está anotado aqui, porque senão o dia que eu tive essa palavra, eu quase caí para trás. Porque eu pensava, Senhor, que eu era crente, mas não sou não. E eu falei, Jesus, é para fazer isso? Deus falou, você vai fazer. Você vai fazer porque é ordem. Porque se você não vai fazer, a sua vida espiritual ela vai continuar do jeito que está. Ela trava aqui. Né? Tem coisas que Deus falou, vai, então você tem que ir. E a palavra de Deus vai dizer, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Eles estavam onde? Do lado de fora. E eu não estou falando isso geograficamente. Quando a Bíblia diz que eles estavam do lado de fora, né? Ele faz questão de relatar no Evangelho de Jesus, né? Segundo escreveu Mateus, que eles estavam do lado de fora. Eles estavam longe do que Jesus estava falando. Eles não estavam do lado de Jesus ouvindo. Eles estavam do lado de fora. Ainda que seja laço de sangue, ainda que seja família, ainda que seja o projeto familiar de laço de sangue, de parentela, eles estavam do lado de fora. Eles não estavam ali recebendo as palavras que Jesus estava falando com a multidão. Eles estavam onde? Do lado de fora. Do lado de fora da mensagem, do lado de fora do posicionamento de Jesus, do lado de fora daquilo que ele estava fazendo, do lado de fora. Quem está do lado de fora não se compromete com aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Quem fica do lado de fora não consegue comer nem receber daquilo que está acontecendo do lado de dentro. Porque muitas vezes ficar do lado de fora, eu não preciso me comprometer. Eu acho que está sendo demais, eu acho que essa mensagem está sendo forte demais, eu acho que vai acontecer coisas com ele. Vai acontecer. Deus já havia dito que ele veio como um cordeiro, havia profecia, o cordeiro de Deus estava sobre a terra e a mãe e os irmãos, eu estou dizendo sobre laço sanguíneo, porque o primeiro projeto de Deus foi a família no Jardim do Éden. Quando o pecado entra, esse projeto começou a falir. Rose, você está pregando, falando que o projeto da família, o primeiro projeto, ele deu errado, sim. Só que na mão de Deus nada se perde. Satanás entrou e ele destruiu o primeiro projeto. Mas ele destruiu de tudo? Não. Aquilo que o inimigo tentou destruir, Deus falou assim, olha, você quer destruir essa família aqui? Eu estou acrescentando uma família maior. Você quer destruir esse plano aqui? Eu estou acrescentando algo maior. Você quer impedir eles de comer do meu jardim aqui na terra? Eu estou levando eles para Nova Jerusalém. Eu estou posicionando eles num lugar onde não haverá choro, pranto, dor e nada. Porque Deus nunca perde. Você não tem que olhar para Deus como se ele ganhasse nos 45 minutos do segundo tempo para Satanás. Deus, ele é poderoso. Deus se move por poder. Deus se move em graça. Deus se move por força e poder. Deus é rei. Ele não perde uma batalha, nunca perde nada. O Senhor não volta atrás naquilo que ele fala. E por que você diz, Rose, que o primeiro projeto ele foi falido? Porque quando o pecado entrou, quando o inimigo lançou o pecado, houve uma divisão. E é impossível você falar que isso não acontece. Porque ontem eu estava lendo a palavra e Jesus fala, eu vim trazer divisão. Não pense vós que vim trazer paz à terra, porque eu vim trazer divisão. Que divisão é essa? Jesus entra numa família, se o outro não recebe Jesus, ele começa a guerrear com quem quer Cristo. E isso é notório, isso acontece. E a gente quer ficar passando pano. Não, a palavra de Deus, ela vem, ela corta entre juntas e medulas.
Se você estiver do lado de Jesus, quando a palavra vem, ela te justifica. Mas se você não estiver, quando ela vem, ela te condena. E você quer ter o quê? Almofadinha, pluma e vai ter. Não vai ter. Vai ser difícil. Mas não vai ser impossível. Aquele projeto, o inimigo vai e tenta destruir. É a família, o homem, a mulher. Aí Deus vai lá e acrescenta. Agora ele entrega um filho. Que desse filho veio gerações a qual veio Jesus. E ele fala, você pensou que destruiu um projeto, mas dentro desse projeto eu levantei algo maior. Olha para Jesus quando chega e fala, minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro. Dentro onde? Dentro da minha palavra, dentro do meu posicionamento, perto de mim, andando comigo, sentando comigo, caminhando comigo, entendendo o que eu estou falando. Estes são minha mãe e meus irmãos. Então para de ficar chorando por aquele que foi. Para de chorar por aquele que está do lado de fora. Tenha comunhão com quem está do lado de dentro. Dentro onde, Rose? Do ambiente? Não, dentro da palavra. Ainda há um povo que não se dobrou para as mazelas deste mundo. Não tem se contaminado o coração com aquilo que tem sido lançado. Tem se mantido fiel. Tem se posicionado do lado de dentro. Quando Jesus chega a falar, minha mãe e os meus irmãos estão aqui dentro, o que aconteceu? Por que ele falou dessa forma? Porque se você for ler em outro texto, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, eles não estavam aceitando a pregação dele, os milagres, eles não estavam entendendo, não estavam aceitando o que Deus estava fazendo na vida dele. E eles se posicionaram contra. Eles foram ali para tentar convencer Jesus a parar. Sabe por quê? A nossa carne sempre vai pedir conforto. Que eu tenha conforto com as pessoas. Que eu tenha conforto para eu não sair mal na foto. Para eu não sair mal na situação. Nossa carne sempre vai querer estar bem com todos. E a palavra de Deus vai dizer, neste mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. É assim que diz a palavra. E muitas vezes nós queremos distorcer a palavra. Ah não, mas quando é comigo não vai acontecer. Vai acontecer. Talvez Deus levantou você o único na sua casa. Talvez tem gente que sabia onde estava Jesus, eles estavam ali no mesmo ambiente. Mas embora eles estivessem no mesmo ambiente, eles estavam do lado de fora. Do lado de fora de quê? Da palavra, do posicionamento, da vivência, do que estava acontecendo ali. É possível acontecer isso? É possível a pessoa conhecer, ouvir, entender. E ele mesmo assim, ele fala, não, eu acho que você está exagerando. Eu acho que não é bem assim. Geralmente, quando alguém aparece para tentar me tirar do posicionamento que Deus me tirou, eu já falo, arreda para trás de mim, Satanás. Porque Deus não me mandou fazer do jeito que alguém está falando. Deus, quando me dá um direcionamento, só se Deus mudar. Se Deus falar assim, eu quero você fazendo dessa forma. Eu já sofri o suficiente por não ir no tempo e não fazer da forma que Deus estava falando. Eu não preciso disso mais. Sofrer, tem coisas que você vai sofrer por escolha. Era para o povo passar em 40 dias naquele deserto. Eles ficaram 40 anos caminhando, rodando em círculos e Deus ainda assim o protegendo. Mas a nação antiga entrou? Não entrou. Deus falou, não. É só de certa idade para baixo que vai entrar. Por quê? Porque senão eles iam entrar murmurando. Eles iam entrar aprendendo os costumes dos pais, murmurando, reclamando, brigando e fazendo as mesmas coisas. Deus falou, eu vou tirar tudo. Eu vou tirar essa murmuração que não vai entrar. A murmuração não vai entrar. E ainda assim, eles entraram e ainda assim mantiveram no meio dele o quê? Um povo estranho. Deus nunca vai falar para você tirar algo do seu meio que vai trazer dor, não. Ele vai, aliás, quando você deixa é que causa dor. Quando Deus fala tira, ele está vendo o seu amanhã. Quando Deus fala sai, ele está vendo o seu futuro. E não é fácil pregar isso aqui. Às vezes, no dia que eu não tenho conforto para pregar, eu tenho o conforto que Jesus me dá. Mas não é fácil porque você vê que muitas vezes as pessoas não aceitam. Só que como eu ando por fé e não por vista, eu não me incomodo com isso. As pessoas querem chegar e falar, olha, eu quero pregar para você que vai dar certo, que você vai vencer. Sim, você vai vencer fazendo aquilo que Deus te mandou para fazer.
Ah, eu quero pregar para você que você vai viver. Você vai viver se posicionando com Deus da forma que Ele chamou você para fazer. Pode ser mudar um garfo de lugar. Pode ser você limpar a sua casa dentro daquele horário. Pode ser você sair à rua dentro de um horário. Todas as vezes que o Senhor fala comigo, eu quero você em tal horário, em tal lugar. Eu chego, daí a pouco o Senhor envia alguém e a obra de Deus acontece. Por quê? Porque é aquilo que o Senhor traçou naquela hora. E quando eu não vou, isso me corrói por dentro, porque às vezes é um direcionamento pequenininho. Mas Deus, ele vai falar com você, você vai dar ouvido à voz de Deus e ele vai ser sobre a sua vida e tudo vai desenrolar e vai cumprir. Sabe por quê? Mas você está falando, Rose, que vai ter aflição, vai. Mas Paulo sentiu conforto antes de ser o quê? Morto. Antes de ter o quê? O pescoço dele arrancado. Ele sentiu conforto. Você pode estar na situação que for. Se você estiver debaixo de obediência, o Senhor Jesus não te abandona. Você pode estar debaixo do que for. Se você estiver no Senhor e na palavra, Ele te sustenta. O que esse homem viu para dizer, eu já estou pronto, eu já estou sendo oferecido como libação. Ele contempla o quê? Ele contempla aquele mesmo rosto que ele viu quando chega e fala com ele, Paulo, por que me persegues? Ele não estava vendo quem ia tirar parte do corpo dele. Ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo o céu aberto e vendo a face de Jesus. Quando nós não ligamos por o que nós perdemos aqui, nós conseguimos contemplar o Senhor aqui e Ele abre o céu e se revela na eternidade. O que fez Estevão olhar e falar assim, Deus, não impute sobre eles esse pecado. A palavra de Deus diz que quando Estevão foi apedrejado, o Senhor Jesus abriu os céus e ele vê o trono do Pai. E o trono de Deus, quando é apresentado a você, as coisas pequenas, mesquinhas, elas perdem todo o valor. Isso cai diante de toda a glória de Deus que é revelada. Quando a glória de Deus é manifesta, não há retenção de perdão, não há falta de amor, não há picuinha, porque a glória de Deus faz cair tudo aquilo que Satanás levantou. Uma pessoa que está em Cristo, ela não tem dificuldade em perdoar. E uma pessoa amargurada que reclama de tudo, eu não vou porque fulano não vai. Não, você não vai porque você não se compromete com Cristo. Eu não vou porque eu estou esperando esse. Não, o que Jesus te deu é o suficiente para você caminhar. E quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. É a tua parte, a salvação individual. Tu não vai para o céu de mão dada com ninguém. O teu compromisso é com Cristo. E quando você fica colocando alguém na sua frente, falando, eu não faço porque ele não faz, eu não vou porque ele não vai, eu não sirvo porque ele não serve, o Senhor está dizendo, ele é o Senhor da sua vida e não eu. Ele é o Senhor da sua vida. Você colocou ele como teu Deus. Porque se fosse eu, você faria para mim. Tem mulheres que oram 40 anos, que oram 10, que oram 15. Quando cheguei na presença de Deus, eu ouvi um testemunho e falei, Deus, mas não me deixe orar, Deus, desse tanto de tempo não. Não, vai orar há 20 anos, quase, o Senhor falou. E aquilo que não te mata, te aperfeiçoa. Aquilo que não te destrói, te aperfeiçoa no poder da palavra. Ah, Rose, como você prega? Eu prego com conhecimento de causa. O Senhor não está perguntando para você quem vai com você. Ele colocou força suficiente em você para que você vá, para que você alimente, para que você sirva a Ele, prestando serviço aos seus irmãos. E é sobre isso. Nunca que Deus vai te dar algo para você fazer e Ele vai te deixar sem respaldo. Toda manhã o Senhor Jesus me respalda. Ele sabe de tudo que eu preciso para estar aqui e Ele respalda. Porque a obra é dEle, o café é dEle, a glória é dEle, a palavra é dEle, a presença é dEle. Sem Ele não tem café com palavra, sem Ele não tem nada. Ele andará sobre. E no dia que eu olhar e pensar que eu estou aqui, aparecendo ou falando algo, que eu tenho algo a falar, o Senhor Jesus me tira no mesmo dia. Um dia eu fiz um questionamento com Deus, falei, Senhor, nem questionamento foi.
É Asaf, com inveja do que tá lá pecando. Foi isso que aconteceu comigo. Eu gosto de contar as coisas erradas que eu faço, por quê? Para que você não pense que eu sou alguma coisa. A diferença nossa é que você tá aí na sua casa e eu tô na minha. A gente não tem diferença. Nós temos o mesmo Deus, nós servimos ao mesmo Deus. O céu está aberto para mim e para você. Você pode acessar da mesma forma que eu estou acessando. Basta você querer. Tudo é você querer. Eu sempre fui apaixonada pela palavra, porque é a palavra de Jesus que me liberta. A palavra de Jesus, ela me constrange a mudar. Alguém que está na presença de Deus, não tente impor condições e regras para aquele que ainda não veio. Porque o Espírito Santo que muda. Você vai ter que vestir determinada roupa, você vai ter que fazer isso. Não, o Senhor Jesus falou assim, olha, venha como estás. Venha como estás, mas quando é o Espírito, é Ele que testifica, é Ele que transforma. Eu não preciso impor nada a ninguém. Se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Se Deus quiser mandar para outra terra, Ele vai mandar. Mas você tem que ter suficiente em Deus, ser suficiente em Deus para entender que o nosso ego precisa descer, precisa morrer. E nem todos vão para o mesmo lugar que nós vamos. Nem todos vão fazer a obra da mesma forma que nós vamos. Nem todos vão pregar do mesmo jeito que você prega. Então não tente impor a outros condições e limites que Deus não mandou. Às vezes você vai olhar e falar, nosso irmão podia tirar isso e isso, ele seria uma bênção. Deus vai falar, às vezes é você que está precisando acrescentar na sua vida aquilo que ele tem. E é difícil, né? É difícil, porque o nosso ego muitas vezes quer pular na nossa frente e nós queremos colocar uma régua tão alta que a gente não vai conseguir dar conta daquilo, né? E eu estava um dia falando assim, meu Deus, por quê? Para que eu fui falar? Aqui na minha cozinha. Meu Deus, tem gente que vai lá e faz. Eu ali, igual a Asaf. Naquele dia que a Asaf estava ali, olhando a sorte do ímpio, que fazia tudo, não acontecia nada. E eu fui dar uma de Asaf aquele dia. Pra quê? Deus, por quê, Senhor? Parece que a pessoa faz isso, faz aquilo, mas não acontece nada. Que horror e não sei o quê, me achando justa. A santa, né? E eu não tenho vergonha de falar isso, não. O pecado já foi confessado, Jesus já perdoou e a gente dá testemunho para que o outro não precisa passar. Aí eu falei, experimenta eu para ver, fazer um troço desse. É capaz de cair duro no mesmo dia. Aí Deus falou, na hora, se você fizer, eu toco em você, é na mesma hora. Eu ouvi a voz de Deus como um trovão. Falei, sangue de Jesus tem poder, para que eu fui falar isso? Pedi perdão ao Senhor. Mas aí eu falei, Senhor, por quê? O Senhor falou assim, é simples. Aquele que já está nas mãos dele, o sujo, né? Limpe-se o limpo e o sujo, suje mais ainda. Mas aqueles aqui eu tenho investimento, eu não perco investimento. Não perco eu tempo trabalhado. Não perco eu investimento que faço em servo meu. E se você fizer, e eu já estava assim, me achando, né? Meu Deus, tá vendo? Por quê? Eu queria que tá igual lá, né? Tiago e João. Eu pedi para mandar fogo do céu. É assim, a gente quando olha para nós, a gente pensa que a gente é alguma coisa. E eu falando, meu Deus, mas não acontece nada. E vai fazendo, e o Senhor falou, é porque ainda não encheu a medida. Ainda não encheu a medida. Ah, mas tá fazendo, não encheu a medida. Ah, mas olha isso, Senhor, não encheu a medida. Eu parei de me preocupar com essas coisas. E não esquenta a cabeça mesmo. Ah, mas porque não encheu a medida na hora que enche a medida. O que Deus falou com aquele reino que se levantou contra Ezequias? Deus deu uma palavra para o povo, que eles foram afrontados, foram humilhados, porque ele falou, olha, não pense que esse Deus seu vai te livrar, não. Olha o que eu fiz com as outras nações em volta, eu vou fazer com você. Ele estava chegando, ó, porque o inimigo, quando quer te abalar, ele vem com toda a pompa. Aí se você acredita, se cumpre. E ele corre, pega, né, os homens ali, os servos, envia Isaías, ele entra no templo e envia alguns ao profeta. E o profeta dá uma mensagem ao povo. E quando o profeta fala ao povo, Deus também fala em particular com Ezequias. Aqui eu vou te mostrar o que Deus pensa, Deus falando com ele, a respeito dele. Eu vou mostrar para você. E Deus fala, olha, eu vou colocar um anzol no teu nariz e vou fazer voltar por onde vieste. É assim que Deus faz com o adversário. Vou colocar um anzol no teu nariz e vou fazer voltar pelo caminho onde vieste. Deus falou o que com Abraão? Vai, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra
terra que te mostrarei, engrandecerei o teu nome, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, ó, eu só tô te mandando ir. O caminho é comigo. Resolver as pendências que tiver é comigo. Eu só estou te mandando sair. Resolver as pendências é comigo. Até quando você vai ficar no meio de um povo incircunciso? E eu não estou trazendo à luz aqui a circuncisão ou a incircuncisão. Eu estou falando a incircuncisão de coração, que é essa que importa. Né? É a marca da aliança com Cristo. Até quando você vai ficar no meio de um povo que de dia confessa a Deus, de noite senta na mesa com Satanás, não aceita a exortação de Deus, não aceita a revelação da palavra, e você senta na mesma mesa, come no mesmo prato, e você simplesmente quer que as coisas na sua vida aconteçam. Não vão acontecer. Sabe por quê? Às vezes você está sendo conivente com a situação. Jesus, ele vai falar o quê? Aí às vezes você vai... Quantas vezes eu já chorei por causa disso, gente? Pai, Senhor, Fabrício, Darlene. Quantas vezes eu já chorei? Aí Jesus, ele fala aqui, né? Mateus 46. Tua mãe e teus irmãos, Jesus, eles chegam, estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Tipo, eles estavam do lado de fora. Do lado de fora da visão que Jesus estava distribuindo naquele momento. Nem sempre você tem que sair para buscar quem está lá fora porque quer. Quem está lá fora, tem alguns que querem ficar e tem alguns que a visão não foi aberta. E eu não estou falando fora do mesmo ambiente, eu estou falando fora da mesma visão da palavra. Nem sempre você vai sair para fora para buscar. Às vezes quem precisa se comprometer em entrar não quer entrar e quer que você saia para fora para se distrair. E um dia você senta, come um pouquinho, no outro você sai perturbado. E Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Jesus quis dizer? Eu não tenho tempo agora para parar essa grande obra para ir lá fora ver o que eles estão querendo, porque eu já sei o que eles querem. Eles queriam que Jesus parasse um pouco, porque em outro texto você vai ver que eles não estavam concordando com aquilo que ele pregava. Jesus continuou o quê? Minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, ouvindo aquilo que eu estou falando. Ainda que você não tenha família, aparentemente, quando você vem para o reino, e eu não estou falando de templo, eu não estou falando dos irmãos que congregam com você, não. Sabe por quê? É difícil falar, mas o joio está no meio do trigo. Eu não vou ser hipócrita de falar para você que às vezes você está chegando na presença de Deus, não, você passou da porta do templo para dentro, vai ser mil maravilhas. Não vai. O joio, Deus plantou o joio. O trigo, o inimigo semeou, plantou o trigo. O joio, o inimigo semeou de noite, escondido. É assim que ele faz. A estratagema do inimigo é plantar o joio no meio do trigo. E o joio não vai ser arrancado muitas vezes para que o trigo também não se perca. Deus preserva o trigo. Deus ama. Porque ele conhece, ele fala, na hora da colheita, joio é vazio, joio não tem nada dentro, vai ser fácil para poder saber a diferença. Joio é vazio, joio não tem nada dentro. Joio só tem a aparência de trigo, mas na colheita ele continua sendo joio. Parece que é trigo, mas não é trigo, é joio. Por quê? O joio não carrega nada. Joio não carrega promessa, joio não carrega profecia, joio não carrega obediência, joio não carrega comunhão. Joio não carrega, é só pancada, Jamie. Eu tô aqui também, ó. Palavra começou tão leve, eu falei, Jesus, o que é isso? Joio não carrega nada disso. E se tem um troço que eu aprendi a reconhecer foi o joio. Por causa de quê? De muita lapada, muito apanhar. Por causa de quê? Muitas vezes, sabendo que joio era joio, eu querendo colocar joio no meio de trigo, no lugar, e falar, não, vai virar trigo. Não vai virar trigo. Deus só vai transformar caráter de quem se deixar transformar. Deus só vai mudar quem se deixar mudar. Aquele que não deixa Deus fazer algo dentro dele, ele não vai mudar. Você vai orar de babá, você vai orar, você vai gastar seu joelho, não vai mudar, não vai haver mudança. Você vai ficar carregando algo, vai ser um peso e você vai ficar ali, todas as suas energias da sua oração que você conseguiu, em um dia, em minutos vai embora. Não adianta, joio é joio e trigo é trigo.
E o nosso evangelho que nós temos visto na palavra é esse. Não é um evangelho que agrada, não é um evangelho que conforta, mas é um evangelho que transforma. É um evangelho que confronta. Vocês viram na minha Bíblia, tá marcado. 23 quer ver? Tá aqui, ó. 23/9 de 2016 foi quando Deus me deu esse posicionamento. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando você resolver se posicionar em Cristo, se prepara. A vaca vai voar, meu irmão. Porque vão olhar, nossa, é tipo esses dias. Nossa, agora virou blogueira que não sei o que tem. Falei, posso te responder? Não, Rosa, eu tava brincando. Falei, então, você pensa um bocadinho antes de você brincar, porque você já me conhece. Não faz isso não, minha filha. Porque não sei o que. Falei, isso, pode falar. Você deve estar assistindo a live também, porque você tá falando tanto de alguma coisa, você deve estar assistindo. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que você fizer, quando você estiver cumprindo aquilo que Deus mandou, vão olhar, quando não conseguir desestabilizar você em volta, vão tentar contra você do lado de dentro. Mas se o seu lado de dentro estiver comprometido com Cristo, as falácias do adversário caem por terra. Nossa, você quer aparecer, que não sei o que tá. Eu falei, quero mesmo, irmã, quero aparecer. Eu quero aparecer. Nossa, mas você fala isso? Falei, eu quero aparecer, porque não tem como pregar a palavra, ficar escondido. E eu pensava também, mas agora eu concordo com você, eu quero aparecer. Sabe por quê? Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra ficar, mas fulano falou, deixa eu falar. Mas fulano tá pensando assim, deixa eu ficar. Jesus não saiu pra fora pra poder dar papo. Gente, era a mãe dele. Eram os irmãos de sangue dele. Mas lá na frente eles vieram entender. Alguns vão entender, outros não vão entender. Judas comeu na mesa com Cristo. Eu queria que você entendesse isso. Eu uso essa regra para todo lugar que eu tô. Tem duas, mas um era diabo. O diabo, ele se apresenta no meio dos filhos de Deus. Onde vem Satanás? De onde vem? De rodear a terra. Os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás estava lá no meio. E não adianta eu falar com você, olha, você vai vir para a presença, vai passar da porta do templo para dentro, você ganhou uma família. Você vai identificar, Deus vai trazer a você aqueles que são de Cristo. Se o seu coração queima por Jesus, Ele vai te conectar com essas pessoas. Deus tem me conectado com pessoas assim que eu tô, gente, que maravilha, que bênçãos do Senhor. Olha, eu tenho obra na vida dessas pessoas. Ontem eu recebi um casal de amigos aqui, né? Nós fizemos uma canjiquinha, foi uma bênção. Eu já falei com vocês, não sabia receber de jeito nenhum, não gostava mais de receber ninguém na minha casa, né? E eu falava, Senhor, por que isso? Deus falou, eu estou trazendo um tempo diferente. E nós precisamos nos unir com a igreja de Jesus, porque senão nós vamos perecer. Seus irmãos e sua mãe são aqueles que fazem a vontade do Senhor. É aquele que você vai ligar para ele, antes de você falar, ele vai falar assim, olha, Deus já me mostrou, eu estou em oração pela sua vida. Você pode fazer isso, você pode contar no dedo pelo menos 2, às vezes não vai encher uma mão não. Não vai encher uma mão. Às vezes não vai dar conta toda de uma mão. Mas se você tiver pelo menos 2, 3, e esses forem amigos de Jesus, bom dia, Paulo, você vai ver só. Deus vai ver o céu do lado de dentro. Por quê? Porque não aceitamos receber só para nós. Nós damos a mão e falamos assim, olha, se eu venci, se eu estou vencendo, se o Jesus me revelou essa palavra, você também vai conseguir. Tem pessoas que têm potencial em Deus, que eu vejo Jesus, que pessoa maravilhosa, mas em Deus, em Jesus. E às vezes ela tá lá, tá anônima, eu falo, eu começo a orar. Na hora que eu vejo um chamado, eu começo a orar. Porque um dia, teve alguém, meu esposo estava lembrando disso um dia desse, gente, eu vou encerrar a live. Meu esposo riu tanto que ele falou assim, Preto? Teve um dia que eu fui numa reunião de mulheres, essa reunião acontecia em casas. Escuta que lá vem a história. E era reunião que acontecia sempre às tardes, né? Era em casas. Acho que era toda semana. E eu, nova convertida, uma irmã de oração me chamou. Ei, Jesus, pra quê? Aí eu fui. Eu queria Deus, queria mergulhar em Deus, palavra, oração. E eu fui. Quando eu cheguei lá, participei da reunião, todo mundo me olhando esquisito, né? Tipo um papagaio no meio do periquito. E eu percebi os olhares, né? Porque né, a gente vê isso. Aí eu cheguei em casa, não entendi nada. Falei, por que estava todo mundo me olhando esquisito? E a irmã, né, líder desse ministério, depois ela falou assim com a irmã que me levou, olha, não traz gente que não tem comunhão com Deus, não. Aí eu fiquei sem entender. Falei, mas se eu não aprendi a ter comunhão com Deus, eu não tenho que andar com quem tem?
Eu vou para onde? Pro mundo? E eu fiquei sem entender. Ali, naquele dia, eu entendi que a minha vida espiritual era responsabilidade minha. Eu falei, não, eu não posso ficar buscando em lugares e em pessoas algo que o Senhor entregou para mim. Então eu comecei a orar, ler Bíblia, orar, ler Bíblia, e ali eu entendi. Aí hoje o Senhor falou assim, você abre a sua casa e recebe o povo. Aí agora é a gente que recebe. Porque o inimigo quer humilhar você em algo que você vai frutificar. Quando você for frutificar numa área, é onde ele mais te pisa. Quando você for usado para receber, para abraçar, ele vai trabalhar com rejeição. Quando você for usado para ser alimento, ele vai fazer você pensar que você não tem alimento. Ele trabalha dessa forma. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Já falamos 1 quilo aqui hoje, né? E sexta-feira, gente, é nossa live, né? Nossa live sexta-feira com a irmã Rutileia, acho que ela tá aqui na live ainda, né? Nós vamos estar em live na sexta-feira, né? Eu vou estar postando hoje, ontem eu não consegui, vou estar postando hoje e, assim, eu convido você, convido outras pessoas, ela é bênção de Deus, né? É minha amiga, bênção, tem testemunho, é pessoa de Deus, né? E eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Jesus pela vida dela. Eu gosto de pessoas que eu falo, Jesus, me apresenta pessoas que amam mais o Senhor que eu. Porque não tem como. Nesse mundo que a gente está vivendo, nós precisamos nos unir. Então, hoje nós aprendemos aqui. Seus irmãos e sua mãe são aqueles que fazem a vontade de seu pai. Se a família toda de sangue estiver servindo ao Senhor, você ganhou um bônus. Vamos orar. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, Senhor, o café com palavra. Pai, eu te peço, Senhor, nada menos e nada mais do que o Senhor tem para esse ministério. Eu não te peço nada além daquilo que o Senhor quer, mas também eu não peço nada menor do que aquilo que o Senhor projetou para o café. Deus, eu tenho recebido testemunhos, e esses testemunhos são, Senhor, honra para o teu nome. Deus, não é a minha força, não é as minhas palavras, não é nada, Senhor, que eu tenha ou faça que vai fazer com que o Senhor toque os corações. Mas eu reconheço, Pai, que é pela Tua presença, é pela Tua palavra. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha posicionar pessoas, venha, Senhor, Deus, implantar um amor, Senhor, no coração tão grande, que no meio de toda situação adversa, eles vão se lembrar somente que o Senhor os ama. Revela-se, meu Deus. Revela-se, Deus, a tua igreja. Revela-se aos teus filhos que estão aqui. Mostra, cura, Senhor, lá no coração esse abandono que eles sentem da família. Tem pessoas aqui, meu Pai, nesta live, que estão, Senhor Deus, sofrendo porque a família abandona, a família não procura, a família não liga. Mas, Senhor, eles não estão conseguindo entender que a família verdadeira deles é aqueles a qual o Senhor preparou. Prepara a família de Cristo, Senhor, para eles. Cuida do coraçãozinho deles. Cura, Senhor, emocional, abalado por abandono, por quando decidir servir ao Senhor. Ser, Pai, achincalhado com pessoas, Senhor, Deus, sem ocupação. Porque muitas vezes nós somos tratados como desocupados. Porque muitos, Senhor, querem deixar o teu nome para o último da fila. Mas na hora que precisa, busca o Senhor. Cura o coração, Pai, daqueles que sofrem abandono da família. Daqueles que são perseguidos por causa do teu nome dentro da parentela. Cuida, Senhor, Pai, para que pessoas venham os acolher, venham os amar e venham trabalhar para que o reino do Senhor, em nome de Jesus, venha receber mais e mais, para que nós venhamos entrar naquele grande dia e sentar naquela mesa das bodas do Cordeiro, sabendo que nós vencemos por causa do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Deus está curando alguém aqui nessa live. Eu via pessoas que estão com o coração triste, entristecido. Hoje eu me senti que sou especial para Deus. E claro que é especial, Maria Tereza. Claro que é. É muito especial. Deus está tocando o coração de pessoas aqui que estavam sentindo tristeza lá no interior, porque a família não procura, a família larga para lá, a família abandona, a família pensa outra coisa e simplesmente essa pessoa decidiu viver. Ela só quer viver em paz, viver. E Deus está tocando nesse coraçãozinho hoje, né? E o Senhor fala, busca para acessar o reino de Deus que tem mais para você.
Amém. Maria Tereza testificando. Então Deus quer mais para você. Não olha para isso. O inimigo veio lançar esse pensamento aí, olha, você é esquecido. Não, você é lembrado. O que a palavra diz? O que trouxe cura para mim foi isso. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Foi o que Deus trouxe cura nessa área para mim. Nas palmas das mãos do Senhor está o seu nome. E a mão você faz o quê? Você se move, você faz tudo com ela. Deus tudo ele faz. Nas mãos o seu nome está lá. Então não deixe o adversário, tocou em você, né? Pois é, recebe essa palavra, toma posse dessa palavra. Deus está trazendo cura para você. Você é amado de Deus. E eu não estou falando isso aqui para te agradar. O ferido fere, o curado cura. Eu fui muito ferida, mas muito ferida. Enquanto eu não aprendi a colocar o amor de Jesus para dentro, ele não me curou da depressão. Depressão, rejeição, síndrome do pânico, todo tipo de penumbra. E Jesus, ele me arrancou. Hoje eu posso falar que tua graça me salvou. Foi isso que Jesus fez. E ele está fazendo isso na sua vida. Se você quiser unir, fala, Jesus, me apresenta pessoas que são família do Senhor. Me apresenta essas pessoas, traz para o meu convívio. E ele vai trazer. Você vai se surpreender. Porque quando você começa a conviver, eu tenho tido convivência com pessoas de Deus que eu pensei que eu nunca ia viver. Eu tenho convivido com pessoas de Jesus mesmo, que têm acrescentado na minha vida sem eu pedir nada. E acrescenta só o amor da pessoa. Quando você ama alguém, o que você quer fazer? Você quer servir, você quer cuidar. Aqui, eu já fui muito ferida. Olha só, gente, olha como testifica, ó. Minha neta chorando na oração, diz que sentiu uma coisa boa. Oh, glória! Criança, olha o Senhor tocando criança. Gente, olha que tremendo. Meu Deus, olha o Espírito Santo de Deus movendo nessa live. Olha só o testemunho. Então o Senhor quer trazer cura. Deus quer trazer glória. É porque a graça de Deus está sobre esse momento que nós estamos aqui. Às vezes tem pessoas que podem até achar, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu também tenho. Mas as primícias é do papai. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Amém? E receba em nome de Jesus, cura a Paula testificando. E o meu amado Jesus me curou. É assim que ele faz. Ele cura mesmo, Paulo. Ele traz cura. Não coloca expectativa. Gente, vai doer, mas vai doer só uma vez. Em marido, em mãe, em pai, em irmão, em amigo, em ninguém. Coloca toda a sua confiança em Jesus. Não é nem expectativa, é confiança no Senhor. Que Ele vai te limpar. Aí você vai parar de ficar com o olho remelento, chorando por causa de quem não merece. Amém? E é assim mesmo. Porque a gente fica, ai Deus. E Deus está assim, ó. Jesus está ali. Ele morreu por você. Não tem ninguém que vai morrer por você, não. Era só Jesus mesmo. Então, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, né? Ser fiel ao Senhor, honra o Senhor e Ele vai te posicionar da melhor maneira possível. Amém? Gente, ó, fica com Deus. Quem puder compartilhar a live, compartilha. Quem puder enviar, envia, né? Se não for, né, te atrapalhar, envia, compartilha. E seja luz, né? Darlene estava falando sobre isso com meu esposo essa semana, constante, sobre abandono. Meu Deus, olha que tremendo. Meu Deus, que tremendo, Darlene. Glória a Deus, mais uma live poderosa, para a glória de Deus, né? Gente, ó, um abraço, até amanhã, se assim o nosso Deus permitir, 7 da manhã nós estamos aqui para mais um cafezinho com palavra. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado a vocês que vieram, permaneceram. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho, tudo que você possui. Fica com Cristo.